Fala, galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco pra te provar que o Enem só parece ser de outro mundo, impossível, o inimigo dos aprovados. Não, o Enem é uma prova, tem seus paranauês, mas que sim, é uma porta de entrada para mais de 5.000 vagas em universidades federais incríveis, só em medicina do Brasil inteiro. Mais de 5.000 vagas. E eu quero que você fique aí comigo, que depois da vinheta você vai conhecer a história que culminou na aprovação da Rebeca na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Cidade Universitária. Com vocês, senhorita Rebeca. Oi. E aí, como é que é pra você ouvir, assim, o seu nome como aprovada na medicina UFRJ? É muito doido, assim. Até hoje eu falo que ainda não caiu a ficha. Quando eu vou todo dia pro fundão lá e passo no ônibus, parece que ainda vai cair a ficha, que aquilo não é real, que eu não tô vivendo aquilo, mas é muito gratificante. Por quanto tempo você sonhou em ser aprovada em medicina numa pública? Foram 3 anos de curso. Eu terminei o ensino médio em 2019, e aí eu comecei o curso em 2020, entrou a pandemia, e aí eu fiquei 2 anos em casa, e aí em 2022, no final de 2022, não, no início de 2022 eu vim pro Foco, e aí eu fui aprovada agora no vestibular de 2023. O que rolou nessa trajetória, Rebeca? Além da pandemia, né, ferrando com tudo, alterando profundamente não só a tua rotina como vestibulanda, mas virando mesmo o mundo de cabeça para baixo, né? Que eu acho que, sem sombra de dúvida, isso foi um fator que complicou mais a tua rotina de vestibulando. Então, assim, para além das tretas da pandemia, o que aconteceu do início da Rebeca lá em 2020, iniciando de fato a preparação para o vestibular, até o ano da aprovação? Assim, eu já no terceiro ano eu já não tive um resultado tão ruim no vestibular da UERJ, no Enem eu realmente não fui bem. E aí eu entrei muito confiante em 2020, porque no meu colégio falavam, caramba, acho que se você ficar mais um ano no curso, você vai passar e tal. E aí veio a pandemia e foi aquela série de questões que envolvem a pandemia. E aí, 2020, eu não consegui estudar direito por conta da pandemia. Eu estudava, mas eu estudava online, e aí não era a mesma coisa, eu não assistia às aulas online, eu não era daqui do Foco. E aí, é, 2020 foi um ano mais complicado, assim, aí teve o adiamento do Enem, enfim. E aí, 2021 também eu fiquei nessa situação. Quando eu vim em 2022 aqui pro Foco, eu conheci vocês porque uma pessoa aonde eu estudava antes, no colégio que eu estudava, falou sobre o trabalho de vocês. E aí eu vim pra cá. E aí 2022 também foi um ano assim, apesar de ter sido o ano da minha aprovação, eu acho que foi um ano muito complicado pra mim na parte pessoal, assim. Eu tive alguns problemas pessoais. E aí eu tive que conciliar o vestibular com essa questão pessoal. Então, eu falo que eu tinha muito esse mito de, o meu ano da aprovação vai ser o ano que eu vou ser estabilizada emocionalmente, 100% do ano. E pra mim foi Vou exatamente o sentir contrário. que é o meu ano. Pra mim foi o contrário, assim. Foi um ano bem complicado emocionalmente, mas aí eu tive que arranjar formas de tentar lidar e controlar esse lado, assim. E quais foram essas formas? Estou perguntando isso, pode parecer uma pergunta meio, sei lá, muito pessoal, muito invasiva, mas a gente sabe que essa é uma realidade que muitos vestibulandos enfrentam. Relacionados à saúde física, relacionado à saúde mental, relacionado a términos, relacionados a Uhum. perdas. Muita coisa acontece. Tipo assim, a vida não para de acontecer porque você é vestibulando. Não para. Seria ótimo, né? Se falar só, bota tudo em stand-by, problemas. Todos vocês esperem a minha aprovação, depois vocês batem a minha porta. Não é assim que acontece. Tem gente que, cara, é abençoado de ser tudo muito tranquilinho, assim, as CNTPs realmente vingarem. Mas não é assim pra todo mundo. Então,
Eu queria que você contasse um pouquinho isso. Como é que você fez pro famoso, apesar dos pesares, conseguir fazer desse ano tão difícil o ano da tua aprovação? Eu lembro que a primeira coisa que eu acho que é o principal é terapia. A minha questão foram questões pessoais que afetaram muito a minha saúde mental. Então, eu nunca tinha feito terapia, e até comecei a fazer pelas psicólogas aqui do Foco mesmo. Tive contato com a Vivi, com ela. Comecei a Você até ter. parece com ela fisicamente, É, sabia? comecei a ter os contatos com ela, marcava sempre. E aí, a principal coisa pra mim foi terapia, assim, conseguir. E também atividade física. É, eu não, eu não tinha eu vou todos os dias na academia, mas era uma fuga pra mim. Quando eu via que eu tava muito estressada ou que eu tava no meu limite, eu ia, Quando o copinho tava pra entornar de eu estresse, você ia lá e liberava um pouco, liberava um né? pouco, ia fazer uma corrida, ia fazer uma musculação. E, além disso, também acho que uma coisa que me ajudou muito, yoga. Daqui do Foco mesmo também. Nunca tinha feito, tinha um preconceito danado com a yoga, achava que ia ficar lá meditando o tempo todo, não ia Que ter você não ia conseguir ter paciência, calma pra não aquilo. ia conseguir. E foi ótimo, assim, pra mim. Não deixava, todas as terças e quintas eu tava lá fazendo a yoga no Foco. Então foi assim, eu tentava fazer isso durante a semana, porque tinha rotina, e final de semana eu tentava cuidar das. Além de estudar, eu tentava conciliar com a minha vida social, que foram coisas que eu não consegui fazer nos anos anteriores, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que só estudar, 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 estudar. E aí eu meio que surtei assim em 2022 É porque e acumula mesmo, né? isso. E aí eu tentava coisas simples, assim, às vezes andar de bicicleta na lagoa, que é uma coisa que eu gosto muito, já me dava um novo gás, sabe? Eu acho interessante que você citou alguns exemplos do que eu chamo hoje de recursos, né? Tipo, a gente precisa ter os nossos recursos. Então, a atividade física é um recurso, a yoga para você foi um recurso, a terapia foi um recurso, ter momentos de escape, de lazer, de ar livre, de bem-estar, né? Uhum, Tudo isso aparece pra gente como um conjunto de cartinhas, né? Que são os nossos recursos. A gente às vezes usa muito aquela desculpa, né? Acaba sendo uma desculpa mesmo, que é, eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo para ir pra academia, eu não tenho tempo pra terapia, eu não tenho tempo, eu não acho que isso é realmente relevante na hora de fazer escolhas comparado a eu tenho que aprender a matemática, eu tenho que uhum, estudar não sei o quê. Então, o eu tenho que estudar muitas vezes faz com que a gente não entenda que todas essas outras coisas são recursos do próprio aprendizado, né? Como se você tivesse muito tempo imerso na água, né? E fazendo apneia, e você começa a ficar sem ar, sem ar, sem ar, sem ar. Mas o seu treinamento é a apneia. uhum, Então, quando você bota a cabeça pra fora da água, não é porque você, tipo, tá desistindo do seu treino em apneia. Na verdade, é o oposto. Você tá tomando um fôlego pra conseguir voltar pra sua imersão. Então, eu acho que a hora que a gente entende isso, que sono de qualidade não é besteira dormir, não é uhum. besteira ter lazer, não é besteira ter recursos que vão potencializar o nosso bem-estar, o nosso descanso, a gente começa a fazer a máquina girar a nosso favor. Porque é um processo cíclico mesmo, né? Então, ou você vai acumulando estressores, ou você vai acumulando situações que de alguma forma possam te despressurizar. Eu acho que 2022, assim, apesar dos apesares, Uhum. foi um ano que eu tive autocuidado, assim, comigo. É, Não tava tudo bem e você Não respeitava tava, isso. então tinha dias que eu não tava bem e tá tudo bem eu não ter, não, eu não vou ser, eu consegui aceitar que eu não vou conseguir ser estável emocionalmente todos os dias. E isso foi um diferencial muito grande assim pra mim, sabe, de perceber isso. O que que você encarou em termos agora? Porque a parte emocional, cara, foi um super desafio pra você. Uhum. Então agora vamos falar sobre os desafios da parte técnica. Você foi aprovada a partir dos seus resultados no Enem 2022 para a UFRJ. O que que você encarou como desafios da parte técnica mesmo, da prova do Enem, da preparação até a prova do Enem,
Que áreas eram mais delicadas pra você? Do que você teve que dar uma atenção diferenciada pra conseguir ficar mais competitiva mesmo até a prova do Enem? Eu acho que, principalmente redação, eu vinha de 2 anos de 840 e que eram notas que me tiravam totalmente do jogo ali, da briga. Então, redação, principalmente, e natureza. Matemática, por incrível que pareça, eu tinha uma certa facilidade já desde que eu era da escola, então eu não. E também entender isso foi difícil, porque foi colocado na minha cabeça que eu tinha que estudar matemática sempre, independente do meu E tipo, você já resultado. era boa, né? Eu já tinha uma facilidade, assim, eu já conseguia resultados expressivos, então entender que eu não precisava estudar tanta matemática, que eu precisava estudar mais física, era o meu Ali era seu ponto calo. fraco, né? É, Não na foi. matemática. É porque assim, se a matemática é o calo de todo mundo, olha, fica de olho, Rebeca, de repente ele é o seu e você não tá percebendo. Ou seja, você se enfraquecia. É isso. E aí eu não estudava física, que era o meu maior calo. E aí foi isso, assim, perceber essa coisa que eu tinha com matemática, que eu não precisava estudar tanto, e redação. Que eu vinha de 2 anos que eu tinha ido bem mal em redação. E aí eu acho que melhorando nisso eu consegui. E o que você acha que você precisou encarar, tecnicamente falando mesmo, pra conseguir, né, fazer essa virada? Foi uma virada de resultado. Lidar com meus erros de uma forma madura. É, com certeza, sim. Receber as boas-vindas ao mundo dos adultos. É isso, assim. Eu tinha medo de encarar o erro, assim. Eu preferia não corrigir o simulado, não corrigia simulado. É mesmo? Antigamente eu não corrigia simulado e agora, esse ano, eu falo pra todo mundo, gente, por favor, usem os simulados, é a melhor forma de estudo pra vocês verem que vocês erraram. Tá vendo? É o que É, eu falo. Às vezes, o nosso óbvio é o milagre de alguém. Às vezes eu ainda me sinto assim um pouco, sabe, repetitiva. Ai, Carol, uhum, já tá você de novo aí falando pra galera da importância de ressignificar que o erro é uma bússola, que o erro é seu melhor amigo. E, tipo, pra você essa virada de chave aconteceu só ano só esse passado. ano, né? No 2022. Cara, então assim, às vezes o nosso óbvio, o que a gente acha que, ai, ninguém aguenta mais ouvir falar. Não, tem sempre alguém que tá Com chegando ali, certeza. tá fazendo seu despertar ali naquele momento. E é um milagre, é a virada de chave, né? Pra você total, então. Eu ficava feliz quando segunda-feira tinha simulado no domingo e eu tinha o autodiagnóstico pra saber o que eu tinha estudado, porque antigamente eu não fazia isso, assim. Então eu só ficava estudando matemática e física, que era o meu maior lugar de erro, assim, eu não estudava quase nada. E aí, quando a gente percebe que para aumentar de fato de resultados, principalmente numa prova do Enem, né, que é uma prova muito volumosa em número de questões. Então caem muitos conteúdos numa mesma prova. Você precisa estar atento aos detalhes. Cara, quando você entende Uhum. isso, muita coisa acontece de bom. Eu escuto muitas vezes as pessoas, não sei se você viveu essa fase, mas eu escuto muitas pessoas falando assim: ai, Carol, porque eu tô. Isso acontece muito com naturezas. Eu tô estagnado. Porque eu agora fico sempre ali em torno do X, sei lá, 32. Eu não consigo superar a média do 32. Uma vez eu até fiz um 34, mas nunca mais. Eu só fico batendo no 32. Não é possível, com 32 eu não vou passar. E que não sei o que. Eu falo, cara, não existe essa de estar estagnado. Você tá fazendo alguma coisa errada, ou você tá numa fase do processo, que você tá construindo bagagem, e você ainda não tá observando a conversão do resultado na prova, porque você tá ainda construindo bagagem, mas daqui a pouco vai começar a virar o jogo, né? Mas muitas vezes o que as pessoas chamam de estagnado é a pessoa não tá estudando com atenção aos detalhes. Uhum. Porque para eu entender onde eu tô perdendo, por exemplo, naturezas, uma área do Enem. Então são 45 questões. Se eu tô estagnada no número X, então vou hipotetizar, o 32, eu tô errando 13 questões. Cara, tem 13 conteúdos que variam, mas eu tenho uma média de 13 conteúdos que eu tô sempre deixando em cima da mesa. E Uhum. a meta não é gabaritar, você sabe disso. Mas assim, tem aprendizados importantes que eu tenho a possibilidade de fazer a partir do momento que eu olho com carinho, cuidado, capricho para aqueles erros. Então, quando a gente passa a usar essas ferramentas, como você falou, do autodiagnóstico a nosso favor, não para se flagelar, não para chorar, não para falar como eu sou burra, eu nunca consigo, eu sempre erro, mas sim falar, caraca, peraí, o que eu posso aprender aqui? O que tem de interessante para aprender aqui? E aí eu vou entendendo
que os detalhes estão me apontando ouro, aos pouquinhos você vai saindo das estagnações. Sobe um pouquinho, daqui a pouco cai, aí vai. Mas você começa novamente a caminhar em direção ao crescimento, né? Sim. Então você sentiu que isso começou a melhorar o jogo pra você. Com certeza, assim. Física esse ano foi a minha melhor área Olha de isso. natureza. Eu vinha de pouquíssimos acertos em natureza, e por conta de física, principalmente. E esse ano foi a minha melhor área, assim, porque. E no ano que física, tida pela maioria, foi mais difícil do que nos Enems Sim. anteriores. Porque eu estudava realmente o que eu não sabia, assim. E eu não Você falou, sabia. se é meu sapo gelado, Eu vou dá engolir. licença, agora vai, né? É isso. E uma coisa assim também que muito doido, eu acho que eu nunca comentei isso. O Rodrigo foi um dos grandes responsáveis, assim, pela minha aprovação esse ano, porque. Olha, marido! Porque português também não era muito assim, porque não vale tanto, mas era um calo que eu não conseguia, e tava estagnado. E entra um outro mito, que é a galera do mesmo jeito que fica, Rebeca estuda matemática, só matemática, porque o TR de matemática é bombado. E pra que perder tempo melhorando em linguagens? O TR de linguagens é o pior, não acrescenta em nada, mas uma coisa é ele ser o TR mais baixo. Outra coisa é deixar a possibilidade de acertos na mesa de bobeira. E português tem peso 2, não, FRJ. Uhum. E aí, eu lembro que na primeira reunião ele falou sobre isso, você me gravou um áudio também falando como melhorar em linguagem que eu tava estagnada. Eu lembro. E numa das últimas reuniões do Foco de mentoria, foi ele que teve a reunião comigo. E aí eu lembro que eu falei pra ele, eu falei, não consigo, não dá tempo de eu fazer a prova, porque fica corrida, eu começo... Porque é muito texto, aquelas coisas de sempre. E eu fico voltando e, tipo, trocando a alternativa, porque eu não confio no que eu tô falando, enfim. E ele falou, mas, cara, isso tá errado, vamos ver aqui. E aí me falou um jeito pra eu fazer a prova. Eu começava por português. Aí ele falou, não começa por português, tenta fazer humanas, redação humanas e português. E aí eu fiz isso e tipo, a minha melhor área foi português, assim. E aí a minha nota da UFRJ aumentou muito por conta desse peso 2. E foi o Rodrigo, assim, nas minhas últimas mentorias. Cara, Rebeca, sabe o que eu fico chocada? É porque, assim, quando eu falo pras pessoas que o Enem só parece ser um bicho de 7 cabeças, mas que ele não é, que é muito mais simples. Eu tenho a impressão que as pessoas têm medo de falar isso. Cara, o Enem é muito mais simples. Entender o jogo do Enem é muito mais simples do que te contaram um dia. Eu vejo as pessoas hiperproblematizando tanto, tanto, tanto. Em vez de falar logo pro aluno, cara, tem técnica, a técnica é, senta aqui que eu vou te explicar, aplica, teste, adequa você e vai dar certo. Tipo, é simples. Não é fácil. Simples, muitas vezes as pessoas usam como sinônimo de fácil. Básico, as pessoas acham que é bobo. Básico não é bobo e simples não é fácil. Mas quando algo é simples, significa que algo é responsivo a um método. Eu conheço um método, eu testo um método, eu aplico um método e eu chego a um resultado. Portanto, é simples. Complexo é quando métodos não funcionam. Então, os caminhos são escusos, é um labirinto. Isso é ser complexo. O Enem é simples. Por quê? Porque ele não é uma prova que foi feita para ser gabaritada. Ele é uma prova que potencializa coerência no seu conjunto total de acertos. Não perca tempo tentando fazer o que você não sabe, para que você tenha tempo para acertar o que você sabe. Isso é muito lógico. Sim. Concorda comigo? Quando as pessoas não entendem a lógica, elas se sentem traídas pela prova. Não é justo, porque eu acertei mais que fulano, e mesmo assim minha nota ficou igual a do fulano, ou até ficou um pouco menor do que a do fulano. Não é justo, não é justo. Eu também acho que tem várias questões que podem ser melhoradas, sem sombra de dúvida. Eu não tô aqui pra falar que é perfeito. Não é, nada é. Mas ele tem uma lógica. E quando você entende a lógica, você fala, então é isso que é pra eu fazer? Então eu vou fazer. Tipo essa parada do português. As pessoas acham que interpretação de texto não é uma habilidade a ser adquirida. Elas acham que é um talento. Eu lembro você. Quantas vezes vocês não chegam pra gente e falam assim, porque eu sou muito ruim em interpretação de texto. Interpretação de texto é conteúdo ou é atenção? Eu falo, conteúdo. Se você tá errando em interpretação de texto, é conteúdo. Só porque não é um conteúdo formal em que eu tenho, né, x ao quadrado igual a não sei o quê, ou um conceito único a ser aplicado, desacoplador
Não quer dizer que não é conteúdo. É conteúdo. E é um conteúdo que pode ser trabalhado a partir de métodos, a partir de lógica. E você pode, sim, colher frutos a partir disso. E na hora que o Rodrigo te explicou a técnica, e a gente explica essa técnica, né? Tipo, a gente fala sobre isso em Reto Final Enem, a gente trabalha o enunciado da questão, desmistificando o enunciado da questão, ensinando vocês a usarem os dados do enunciado, a lógica das alternativas. Tipo, eu tenho certeza que isso foi uma coisa que fez muita diferença pra você na parte de linguagens, né? Tipo, você tem uma sentença de comando no enunciado. Então, a questão te pediu algo específico. Não importa que a interpretação de texto. Tem uma sentença específica que exige algo de você. Você tem as alternativas. Você encaixa a alternativa na pergunta. Tipo, em vez de você ir pra pergunta e ficar tentando ali, meio que, ai, meu Deus, qual será a melhor alternativa? Blá, blá, muitas vezes, o caminho contrário, tipo, eu acho que é a C. Peraí, deixa eu ler a C de novo. Ela encaixa exatamente no que foi perguntado? Putz, encaixa, então é a C, pronto, acabou, bora pra próxima. Então, quando você entende isso, a lógica, por isso que eu falo muito da lógica, né? E você é uma mulher de exatas. Então, linguagens pra você parecia um negócio, tipo, o oposto do seu plano cartesiano. Quando você conseguiu, de alguma forma, aplicar a lógica, ficou mais coerente. E confiar, assim. Eu tinha muito isso de marcar uma, aí ia fazer o resto da prova. Quando eu voltava, ficava trocando. Aí mudava pra tal, pra tal, pra tal. E 90% das vezes deu errado, assim. De eu trocar essa resposta. Ah, se tem uma que você tem certeza que tá errado, ok. Mas eu ficava muito insegura por achar que todas respondiam a alguma coisa, a que eu marquei tava errado e trocava. E aí, esse estalo dele que ele me deu, assim, eu falei, caramba. E foi a minha melhor área no Enem esse ano. Incrível, né, Aham. cara? Parece mágica, mas é uma técnica. Pois é. É muito isso. Eu acho que um dos grandes diferenciais mesmo é quando as pessoas, né, ficam fantasiando assim, nossa, mas o que que vocês aprendem lá no foco? Como explicar todas... E tem uma coisa interessante que é assim, essa é muito boa. Tem um mito sobre o foco que é dizer, o foco é sinistro em aprovar na medicina UERJ. Só que a gente tem muito mais aprovações pelo Enem do que pela UERJ. Óbvio, muito explicável, né? Porque a UERJ é um único vestibular, é uma única universidade. O Enem abre portas em diversas universidades do Brasil inteiro. O número de vagas que são abertas aos estudantes pelo Enem para medicina, porra, não se compara. Então, de fato, o trabalho do Foco é excepcional na UERJ, incrível lá, muito show. Mas a gente faz um trabalho muito excepcional para Enem. E boa parte da explicação dessas aprovações no Enem vem no fato da gente ter, nos últimos anos, se debruçado em entender o quebra-cabeça. Tipo, isso não é um jogo? Peraí, deixa eu entender. Vamos olhar para distratores, vamos entender qual é a lógica da elaboração das questões. Vamos aprender como se joga esse jogo do TRI e instruir sobre as regras os nossos alunos para que eles joguem bem. Jogo não necessariamente é aleatório ou loteria. Jogo, muitas vezes, é algo extremamente técnico, metodológico e cheio de regras. Pegou isso, você começa a jogar melhor. O AFRJ é cheio de gente do Foco. É impressionante. Eu tava falando com a Lara hoje sobre isso, assim, porque ela falou, cara, ficam falando que é da UERJ, da UERJ. Aqui no fundão, quase todas as turmas que são nossos veteranos são muitos, assim. Toda turma tem alguém que era de lá, que era daqui do Foco. Enfim. E eu acho que é muito isso, sabe? Tipo, não é nada místico, não é nada realmente secreto. Tanto é que no evento, você vai lembrar, ano passado a gente fez um evento que vai ter de novo agora, Anatomia da Aprovação Enem, Desconstruindo Ryuka, falando sobre técnica das maçãs de ouro, interseção dos conjuntos, que é muito isso que você falou, né? Muitas vezes, cara, tem um conteúdo que é muito recorrente no Enem, você erra pra caramba, então ele tá na interseção dos seus conjuntos, e você tá negligenciando aquilo porque é rançoso, porque é chato, porque você se sente incapaz e tá estudando a matemática que você já é bom, enquanto tem gente que é o contrário. Então, quando você aplica essas ferramentas, e esse evento é um evento online, é um evento gratuito, é um evento que, independente de quem é ou quem não é do Foco, tá convidado a participar. Então, é uma oportunidade que bate à sua porta para justamente compartilhar esses conhecimentos. E te dá muito mais possibilidade de encarar essa prova do Enem. Acho que medo a gente sempre vai ter. Eu tenho certeza que, como você falou, né? O ano da sua aprovação não foi um ano que você bateu no peito e falou, esse ano, com certeza. Não, foi cheio de caô. Mas, ao mesmo tempo,
você sabia que você estava construindo algo sólido. Uhum. Você sabia que apesar dos medos, da insegurança, né, das suas questões emocionais, cara, você tava aprendendo um monte de coisa que era importante, que tinha valor. Isso dá uma sensação boa, né, cara? Não é só estudar, não é só sobre esforço. Isso também foi uma coisa muito legal. Eu não lembro qual foi o episódio dessa semana que a gente falou sobre isso com alguém, que a maioria dos vestibulandos de medicina, isso não tem nada a ver com o curso que você faz, se você estuda sozinho, se você. Não importa. É uma característica muito comum para a maioria dos vestibulandos de medicina serem pessoas muito esforçadas. Pessoas que merecem. Você vê e fala, pô, essa pessoa quer tanto, ela se dedica tanto, ela estuda tanto, Não ela é rala justo. tanto, né? Pois é. E não é por falta de esforço, muitas vezes é por falta das ferramentas certas, do conhecimento. Às vezes o resultado que você ainda não tem é por conta do conhecimento que você ainda não adquiriu. E esse Uhum. conhecimento não é só o formal, a geometria analítica. Muitas vezes é o conhecimento técnico, é o bizu da interpretação de texto, que mudou todo o seu jogo, sabe? É o entendimento de qual é a melhor forma de usufruir do tempo da prova do Enem. Enquanto tem gente que continua batendo sorvete na cabeça falando, ai, eu acho uma sacanagem a prova do Enem, com 90 questões pra fazer, mais a redação no primeiro dia só ter X horas. Meu, ninguém vai mudar porque você tá chateado. Não é melhor você aprender a fazer o melhor que você pode por você, pelo seu resultado, nas condições que são aquelas? É Com melhor. certeza. Eu tinha isso muito na minha cabeça, assim. Pô, eu me dedico tanto, eu faço. O que que falta? Eu me perguntava muito isso, assim, o que que falta? Pô, eu fico estudando aqui o dia inteiro e era isso, assim, eram pequenos detalhes, só não na técnica só, mas até emocionais, de. Palavra da minha aprovação acho que é autocuidado, assim. Com o ano que eu me cuidei, apesar dos apesares, deu tudo certo, sabe? E o que você gostaria de deixar como uma mensagem para quem de repente tá nesse ano, que também não tá sentindo que é o seu ano, tá com medo, tá fazendo o que dá, de repente ainda tá aí a alguns pontos dos resultados que sabe que precisa fazer, mas ainda tem meses pela frente, Uhum. né? Ainda tem muito jogo pela frente. Assim, o que você diria para essa pessoa que tem um Enem para encarar e de repente também sonha com a UFRJ? Primeira coisa que eu comecei falando é isso, assim, respeitar o seu momento, sabe? Respeita se um dia você não acordar bem, respeita a sua vontade de chorar. Eu aprendi a não engolir o choro quando eu tô com vontade de chorar. Então, pode ser muito clichê, mas não vai ser pra sempre. Eu vivenciei isso, assim. Eu achei que não ia passar, que eu ia ficar mal e que eu nunca ia conseguir a UFRJ, ou que eu nunca ia ficar bem emocionalmente pra cursar o curso, porque eu tinha esse medo também, tipo, pô, eu posso até passar, mas será que eu vou estar bem emocionalmente pra cursar? E vai passar, e vai todo mundo estar feliz na universidade que deseja, assim. E na questão técnica, o conselho que eu dou é encare os erros como os melhores amigos, assim, com maturidade. Eu sei que é do ser humano, às vezes, não querer ter contato, assim. É difícil alguém falar pra você, não, você tá errado, ou muda isso porque não tá certo, mas encarem, tenham maturidade pra encarar isso da melhor forma possível, porque foi o que mudou a minha trajetória no vestibular. Em um ano, eu falo isso assim, em um ano eu podia. O que eu aprendi em um ano, talvez se eu tivesse tido contato há tempo atrás, eu não teria perdido 2 anos anteriores, sabe? Sim. Eram coisas muito, muito no detalhe, Palpáveis. assim, no detalhe. Eu não tinha Ai, meu Deus, eu não consigo aprender uma defasagem muito grande de conteúdo. Não tinha, porque eu tive um ensino médio bom, então foi no detalhe, assim. Foi quando eu aprendi a lidar com erro e quando eu aprendi a me autocuidar. Obrigada, de verdade. Eu tenho certeza, assim, que contribuiu muito, sabe? Porque eu acho que você, com a tua história, você ajudou muito a quem tá do outro lado assistindo e ainda tá vivendo seu processo de vestibular, a tirar da cabeça essa expectativa de que tem que estar tudo perfeito e você tem que estar super maravilhosa e perfeita e pronta e madura e sem problemas e sem choro e sem.
cara, que bom que talvez alguém esteja. Porque também quem tá nessa hora já fala, ai meu Deus, eu tô bem, porque vestibular não é necessário. Mas pode ser que não esteja, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente vai fazer o que dá pra gente fazer. Muitas vezes a gente não vai fazer o que a gente gostaria de fazer. A gente vai fazer o que der e se isso for pelo menos, aí que eu acho que é a grande sacada, se pelo menos, cara, eu tô fazendo o que eu posso, né? Tipo, não tá uma Brastemp não, eu tô fazendo o que eu posso. Mas pelo menos dentro do que você pode, você tiver cercado de pessoas que realmente estão contribuindo pro teu processo, te orientando genuinamente, sabe? Com as ferramentas bacanas que estão potencializando sua chance de performar. Com a mentalidade certa. Eu acho que você falou muito sobre isso em relação ao teu milagre, que foi... Muda o jeito que você lida com o erro aí, Isso. gata. Tipo, calça sandália rosa não da humildade. Então, com a mentalidade certa, eu acho que, no final das contas, esse pouquinho honrado todos os dias, ainda que totalmente fora das CNTPs, ele tem muito mais chance de fazer o resultado vir. Com certeza. E você falou muito sobre isso. E eu tenho certeza que isso vai, assim, E virar vem pra a chave. UFRJ. Tá apaixonada, né? Tô muito realizada. Sim, é isso, parece um sonho ir todo dia pra lá. O UFRJ pra mim era sempre, eu nunca vou passar pro UFRJ. Eu posso... É um pedestal, né? É isso, e é possível. Eu lembro, eu sentia muito isso também. A primeira vez que eu desci do ônibus 910 Madureira Bananal, desci ali em frente ao hospital universitário, caminhei perdidaça, fui a pé até o CCS. Quando eu entrei, cara, meu coração batia tão rápido, que a minha sensação era assim, de que, sei lá, cara, eu explodi, assim, parecia que eu tava flutuando, era uma sensação de... Parecia que aquele lugar não era pra mim, sabe? Eu sentia, assim, que não era pra mim. E no meu caso, não era nem como eu não fiz medicina, né? Eu fiz biologia. E eu tava pirando em fazer biologia, né? Era o que eu queria, era o que eu sonhava desde os 13 anos de idade. Eu me via fazendo aquilo. Eu tinha uma frenesi muito grande pelo lugar de onde eu vim, né? Eu vim de um lugar em que meus pais não fizeram faculdade. Eu fui a primeira mulher da minha família, das gerações da minha família, a ter ido para uma universidade, ainda mais uma universidade pública, ainda mais a UFRJ, fazendo o curso que eu escolhi. Então, cara, aquele lugar parecia que era de mentira, assim, parecia que não era pra mim, parecia que nunca ia acontecer. E todos os dias, por muito tempo, infelizmente, depois de um tempo, passa essa sensação. Mas por muito tempo, eu tinha esses ápices de emoção, de falar, cara, eu tô aqui, é de verdade, meu Deus! E é muito gostoso, e eu acho importante a gente falar sobre isso, ver teu olhinho brilhar quando falo do FRJ, né? E essa minha memória, que é muito do meu coração, porque às vezes, quando a gente tá no meio do caminho, primeiro, a gente acha que nunca vai dar certo, ou segundo, a gente questiona, ai, cara, será que vai valer a pena? Ai, tudo que eu tô passando agora, tudo que eu tô abdicando, né? Tanta relação de cu, será que quando eu estiver lá, não vai bater aquela sensação do, ai, nem foi tudo isso? Não, cara, vai ser tudo isso. Vai ser. Vai ser. É isso. Você fica cansado e feliz, assim. A gente tá em semana de prova na faculdade, morto, mas Reclamando, mas a gente tá muito feliz na faculdade, é isso. É isso, é um sonho, né, cara? É uma universidade que tem uma história. Você tá estudando com professores muito fodas, você tem um corpo discente muito foda. As pessoas te impulsionam mesmo a querer dar o seu melhor. Isso é muito, muito gostoso. Obrigada, Rebeca. Obrigada mesmo, galera. A gente espera muito que vocês tenham gostado da entrevista. Quem quiser deixar uma pergunta pra Rebeca, uma dúvida, uma mensagem, larga o dedo aqui nos comentários do vídeo. Amanhã tem episódio novo, porque essa semana a gente tá em maratona de pré-anatomia da aprovação Enem, pra vocês virarem todos os calorinhos da Rebeca. Escolham a FRJ, senão ela me bate. E amanhã tem episódio novo, viu? Vamos despedir, jogar aquele beijo, aquele tchau, assim? Beijo, Tchau, beijo!